Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com o coração de todos. Imaginem só, uma jovem mãe solteira que trabalha incansavelmente para sustentar sua filha pequena, e um homem bem-sucedido que, desde o primeiro momento em que a viu, teve sua vida completamente transformada. Dois corações que batem no mesmo ritmo, mas que acreditam que o destino jamais os unirá. Uma paixão silenciosa que cresce a cada olhar trocado, a cada conversa casual, a cada pequeno gesto de carinho. Mas quando outro homem surge no horizonte, disposto a conquistar o coração dela, nosso protagonista precisará tomar a decisão mais importante de sua vida. E vocês não imaginam o que acontece quando ele finalmente encontra coragem para revelar seus verdadeiros sentimentos. Tem uma cena que vai fazer vocês segurarem a respiração. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que comenta nossas histórias contando suas próprias experiências e que compartilha nosso conteúdo com pessoas queridas. Vocês fazem parte desta família, e se você ainda não se inscreveu, aperta aquele botão de inscrição para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Agora me conta, de onde vocês estão nos ouvindo hoje? Estão em casa relaxando, no trânsito voltando do trabalho, ou quem sabe preparando algo gostoso na cozinha? Deixa aí nos comentários. Adoro saber de onde nossa família nos acompanha. Então se acomodem bem porque nossa história está começando agora. Fernanda Silva segurava firme a mão da pequena Isabela enquanto caminhava pela alameda que levava à imponente mansão dos Santos. Era seu primeiro dia de trabalho como empregada doméstica e o nervosismo tomava conta de seu peito. Aos 23 anos, ela já tinha passado por tantas dificuldades que aprendeu a encarar cada novo desafio com determinação. A filha de 2 anos balançava as perninhas, curiosa com tudo ao redor, e Fernanda sorriu ao ver como a menina observava fascinada os jardins bem cuidados da propriedade. "Mamãe, que casa grande!" murmurou Isabela com seus olhinhos brilhando de encantamento. Fernanda apertou carinhosamente a mãozinha da filha e respondeu com ternura: "É sim, meu amor, e a mamãe vai trabalhar aqui para cuidar bem de você." A porta principal se abriu antes mesmo que Fernanda pudesse tocar a campainha, revelando uma senhora elegante de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Rosângela Santos tinha aquele tipo de presença que transmitia autoridade e bondade ao mesmo tempo, e seus olhos experientes já estavam avaliando a jovem que se candidatara à vaga. "Você deve ser a Fernanda", disse a senhora com voz calorosa, abaixando-se para ficar na altura de Isabela. "E esta princesinha deve ser sua filha. Que menina linda!" A forma como Rosângela interagiu com a criança desde os primeiros segundos fez o coração de Fernanda se aquecer de gratidão. Era raro encontrar empregadores que não apenas toleravam, mas realmente acolhiam a presença de uma criança no ambiente de trabalho. Fernanda foi conduzida pelos cômodos da casa, impressionada com a elegância discreta de cada ambiente. Rosângela explicava as rotinas com paciência, mostrando onde ficavam os produtos de limpeza, como ela gostava que as coisas fossem organizadas, e sempre incluindo pequenos comentários sobre como Isabela poderia brincar em determinados espaços seguros da casa. "Meu filho Rodrigo é muito ocupado com os negócios, mas é um homem de bom coração", comentou a senhora enquanto passavam pela biblioteca. "Ele vai ficar encantado com vocês duas." Havia algo no tom de voz de Rosângela, uma pontinha de expectativa, como se ela soubesse de algo que ainda estava por vir. O barulho de uma porta se fechando ecoou pelo corredor, seguido de passos firmes no piso de mármore. "Deve ser meu filho chegando", disse Rosângela com um sorriso que Fernanda não conseguiu decifrar completamente. "Rodrigo, venha conhecer nossa nova funcionária." A voz da senhora ecoou pela casa e Fernanda sentiu um frio na barriga. Ela ajeitou rapidamente os cabelos e segurou Isabela no colo, querendo causar a melhor impressão possível no patrão. Afinal, sua estabilidade financeira e o futuro de sua filha dependiam deste emprego. Quando Rodrigo Santos apareceu na entrada da biblioteca, o mundo de Fernanda parou por alguns segundos. Aos 39 anos, ele tinha uma presença que preenchia qualquer ambiente. Alto, ombros largos, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas nas têmporas que só aumentavam seu charme, mas foram os olhos dele que realmente a desarmaram.
castanhos profundos, expressivos, que demonstravam uma mistura de seriedade e gentileza. Ele usava um terno escuro que evidenciava sua posição de empresário bem-sucedido, mas havia algo em sua postura que não intimidava. Pelo contrário, transmitia uma segurança reconfortante. "Mãe, você não me disse que..." Rodrigo começou a falar, mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos encontraram os de Fernanda. O que aconteceu naquele momento foi algo que nenhum dos dois estava preparado para vivenciar. Foi como se uma corrente elétrica invisível conectasse seus olhares, criando uma atmosfera carregada de uma energia inexplicável. Fernanda sentiu as bochechas esquentarem e seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com nervosismo profissional. Rodrigo, por sua vez, ficou completamente hipnotizado pela beleza natural da jovem à sua frente. Os cabelos castanhos, que emolduravam um rosto delicado, os olhos verdes que brilhavam com uma luz própria, e principalmente a forma como ela segurava a filha com tanto amor e proteção. Era como se ele estivesse vendo pela primeira vez o que realmente importava na vida. Isabela, com a espontaneidade típica das crianças, quebrou o silêncio que se prolongara por alguns segundos eternos. "Oi, moço bonito", disse ela com sua voz cristalina, estendendo a mãozinha na direção de Rodrigo. O riso que escapou dele foi genuíno e transformou completamente sua expressão séria, revelando um homem muito mais jovem e acessível do que sua postura inicial sugeria. "Oi, princesa", respondeu ele, aproximando-se para cumprimentar a menina. "Qual é seu nome?" Enquanto conversava com Isabela, Rodrigo não conseguia evitar olhar discretamente para Fernanda, notando como ela sorria com orgulho ao ver a filha interagindo tão naturalmente com ele. Rosângela observava toda a cena com um sorriso satisfeito nos lábios, como se estivesse assistindo ao primeiro ato de uma peça que ela já conhecia o final. "Fernanda, este é meu filho Rodrigo. Rodrigo, esta é a Fernanda, nossa nova funcionária, e esta pequena é a Isabela." As apresentações formais pareciam desnecessárias diante da conexão que já se estabelecera entre eles, mas eram importantes para quebrar o encanto daquele primeiro encontro. "É um prazer conhecê-la, Fernanda", disse Rodrigo, estendendo a mão para cumprimentá-la. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram um arrepio que nada tinha de profissional, uma sensação que os fez desviar o olhar rapidamente, como se tivessem sido pegos fazendo algo proibido. A partir desse primeiro encontro, a rotina da mansão dos Santos ganhou uma nova dinâmica. Fernanda chegava todas as manhãs pontualmente às 7 horas, sempre acompanhada de Isabela, que rapidamente se tornou a alegria da casa. A menina tinha uma personalidade cativante e uma inteligência surpreendente para seus 2 anos, características que não passaram despercebidas por Rodrigo. Ele começou a ajustar seus horários de saída para o escritório, demorando-se um pouco mais no café da manhã ou inventando pequenas tarefas em casa, tudo para ter alguns minutos extras na presença de Fernanda e sua filha. Eram pequenos momentos que se tornaram os melhores de seu dia. Ver Fernanda preparando o café com cuidado especial, ouvir a risada de Isabela ecoando pelos corredores, sentir a paz que elas duas traziam para sua vida antes solitária. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma dança sutil de olhares e gestos que falavam muito mais do que palavras jamais poderiam expressar. Rodrigo descobriu-se inventando desculpas para passar mais tempo em casa, algo completamente inédito em sua rotina de empresário dedicado. Ele começou a trabalhar no escritório doméstico com mais frequência, alegando para si mesmo que precisava de mais tranquilidade para se concentrar nos projetos importantes. A verdade, que ele ainda não tinha coragem de admitir nem para si próprio, era que sua casa tinha ganhado uma luz nova desde que Fernanda e Isabela chegaram, e ele não conseguia mais imaginar seus dias sem a presença delas. Fernanda, por sua vez, descobria-se caprichando ainda mais em suas tarefas, organizando cada cômodo com um carinho especial que ia muito além de suas obrigações profissionais. Ela preparava o café da manhã de Rodrigo, observando discretamente suas preferências, notando que ele gostava do café mais forte, que sempre deixava um pouco de açúcar no fundo da xícara e que tinha o hábito de ler as notícias econômicas enquanto comia. Pequenos detalhes que ela guardava no coração como tesouros preciosos, construindo um mapa dos gostos e hábitos do homem que, sem que ela percebesse,
já ocupava seus pensamentos muito mais do que deveria. Os almoços se tornaram momentos especiais na rotina da casa. Rosângela sempre insistia para que Fernanda e Isabela fizessem suas refeições na mesa da cozinha, e quando Rodrigo estava em casa, ele naturalmente se juntava a elas. Esses eram os momentos em que a formalidade entre patrão e empregada se dissolvia quase completamente, substituída por conversas naturais sobre o dia a dia, os planos para o jardim, as travessuras de Isabela e assuntos que fluíam com uma facilidade surpreendente. Rodrigo descobriu que Fernanda tinha uma inteligência aguçada e uma perspectiva de vida que o fascinava, sempre encontrando beleza nas coisas simples e demonstrando uma força interior admirável, apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado. Isabela se tornou o elo inconsciente entre os dois adultos que lutavam contra seus próprios sentimentos. A menina tinha desenvolvido uma afeição especial por Rodrigo, correndo para abraçar suas pernas sempre que ele chegava em casa e pedindo para ele ler historinhas antes de seu cochilo da tarde. Rodrigo descobriu-se completamente derretido pela espontaneidade da criança, sentindo uma ternura paterna que nunca imaginou ser capaz de experimentar. Quando Isabela o chamava de tio Rodrigo, com sua vozinha doce, algo em seu peito se aquecia de uma forma que o assustava e o encantava ao mesmo tempo. Ele começou a trazer pequenos presentes para a menina: livros infantis, bonecas, quebra-cabeças apropriados para sua idade, sempre tomando cuidado para não exagerar e manter as aparências de que eram apenas gestos gentis de um patrão considerado. As tardes de domingo se tornaram especialmente preciosas para todos na casa. Rodrigo passou a cancelar compromissos sociais e reuniões de trabalho, preferindo ficar em casa, aproveitando a atmosfera familiar que Fernanda e Isabela proporcionavam. Ele ajudava a arrumar o jardim, enquanto Fernanda cuidava das plantas ornamentais, e Isabela brincava correndo entre eles, criando uma cena de domesticidade que parecia natural demais para ser apenas coincidência. Rosângela observava tudo de sua poltrona na varanda, tricotando e sorrindo, com a satisfação de quem via seus planos secretos se desenvolvendo exatamente como esperava. Foi durante uma dessas tardes que aconteceu o primeiro momento de maior proximidade entre Rodrigo e Fernanda. Isabela havia adormecido no sofá da sala, depois de brincar no jardim, e Fernanda estava arrumando os brinquedos espalhados pelo chão quando tropeçou em um dos carrinhos da menina. Rodrigo, que passava pelo corredor naquele momento, reagiu instintivamente, segurando-a pelos braços para evitar que ela caísse. Por alguns segundos que pareceram eternos, eles ficaram muito próximos, olhando nos olhos um do outro, respirando o mesmo ar, sentindo o calor da pele através da roupa. "Obrigada", sussurrou Fernanda, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. "Sempre", respondeu Rodrigo, sua voz igualmente alterada pela proximidade. Eles se afastaram lentamente, como se estivessem se movendo debaixo d'água, ambos conscientes de que algo muito perigoso e maravilhoso estava acontecendo entre eles. A partir desse momento, a tensão sexual não declarada entre eles se tornou quase palpável. Rodrigo começou a notar detalhes sobre Fernanda que o deixavam completamente perturbado. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, o jeito que seus cabelos balançavam quando ela ria, o perfume suave que ela usava e que ficava no ar depois que ela passava. Ele se pegava inventando desculpas para entrar na cozinha quando ela estava preparando o jantar, fingindo buscar um copo d'água apenas para ficar alguns minutos no mesmo ambiente que ela. Fernanda, por sua vez, começou a sentir borboletas no estômago toda vez que ouvia os passos dele pela casa e descobriu-se arrumando os cabelos inconscientemente sempre que sabia que ele estava prestes a chegar. As noites se tornaram particularmente difíceis para ambos. Rodrigo deitava em sua cama pensando na mulher que dormia no quarto de empregada no andar de baixo, imaginando como seria ter o direito de protegê-la e cuidar dela e de sua filha da forma que seu coração desejava. Ele lutava contra esses pensamentos, lembrando-se constantemente de que ela era sua funcionária, de que havia uma diferença social entre eles, de que ele não tinha o direito de colocar Fernanda em uma posição difícil ou comprometer seu emprego. Fernanda, em seu quarto simples, mas aconchegante, olhava para Isabela dormindo ao seu lado e se perguntava se estava enlouquecendo
ao imaginar que um homem como Rodrigo poderia sentir algo por uma mulher como ela. A situação se complicou ainda mais quando Rodrigo começou a demonstrar uma preocupação especial com o bem-estar de Fernanda e Isabela, que ia muito além de suas obrigações como empregador. Quando Isabela ficou com febre durante uma noite, ele insistiu em chamar seu médico particular mesmo sendo madrugada, e ficou acordado na sala, esperando notícias até ter certeza de que a menina estava bem. Quando Fernanda mencionou casualmente que precisava levar Isabela ao pediatra, ele ofereceu seu motorista particular, alegando que seria mais seguro e confortável do que o transporte público. Eram gestos que falavam de um cuidado que transcendia a relação profissional, mas que ainda podiam ser interpretados como bondade de um patrão generoso. A tensão atingiu um ponto crítico durante uma tarde chuvosa de quinta-feira. Fernanda estava passando roupas na lavanderia quando a luz acabou devido a uma tempestade. Rodrigo apareceu com uma lanterna, preocupado em saber se ela estava bem, e encontrou-a parada no escuro, claramente assustada com os trovões. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou e colocou a mão em seu ombro, oferecendo conforto de uma forma totalmente instintiva. "Está tudo bem. Eu estou aqui", disse ele, sua voz baixa e reconfortante. Fernanda se virou para ele, e novamente se encontraram perigosamente próximos, olhando nos olhos um do outro sob a luz fraca da lanterna. O desejo entre eles era tão intenso que quase podia ser tocado, mas ambos lutaram contra ele, afastando-se antes que fizessem algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Naquela noite, os dois mal conseguiram dormir, sabendo que não poderiam continuar fingindo que não havia nada acontecendo entre eles. Rosângela Santos não era uma mulher que deixava os detalhes passarem despercebidos. Aos 63 anos, ela tinha a experiência de vida necessária para reconhecer os sinais do amor verdadeiro, mesmo quando os próprios envolvidos ainda lutavam para negar o que sentiam. Durante as semanas que se seguiram àquela tarde tempestuosa, ela observou com crescente satisfação como seu filho se transformara desde a chegada de Fernanda e Isabela. O Rodrigo que ela conhecia era um homem dedicado aos negócios, sério demais para sua idade, que havia se fechado para o amor depois de algumas decepções do passado. Agora, ela via um homem que sorria mais, que chegava em casa com pressa para não perder os momentos em família, que demonstrava uma ternura paterna natural com uma criança que nem era sua filha biológica. A estratégia de Rosângela começou de forma sutil durante um café da manhã de sábado. Rodrigo estava brincando com Isabela na sala, enquanto Fernanda arrumava a cozinha, e a senhora aproveitou para puxar conversa com a jovem. "Fernanda, posso lhe fazer uma pergunta pessoal?", começou ela, secando uma xícara com movimentos deliberadamente lentos. "É claro, dona Rosângela", respondeu Fernanda, sempre respeitosa com a matriarca da família. "O pai da Isabela, ele não faz parte da vida de vocês?" A pergunta foi feita com delicadeza, mas Fernanda sentiu o peso emocional que carregava há tanto tempo. "Não, senhora. Ele me abandonou quando soube da gravidez. Disse que não estava preparado para ser pai e que eu deveria resolver a situação sozinha." A dor na voz de Fernanda era evidente, e Rosângela sentiu uma pontada de raiva pelo homem que havia sido tão cruel com uma jovem tão especial. Rosângela colocou a mão no ombro de Fernanda com uma gentileza maternal que a jovem não recebia há muito tempo. "Você sabe que é uma mulher extraordinária, não sabe? A forma como cria sua filha, como trabalha com dedicação, como trata nossa família com tanto carinho, isso não passa despercebido." Fernanda sentiu os olhos marejarem com as palavras inesperadas de reconhecimento. "Obrigada, dona Rosângela. Vocês também nos tratam muito bem, melhor do que eu jamais imaginei ser possível." A conversa foi interrompida pela risada cristalina de Isabela vinda da sala, seguida pela gargalhada grave de Rodrigo, e ambas as mulheres olharam na direção do som com sorrisos diferentes nos rostos. Fernanda com ternura apaixonada, Rosângela com satisfação de quem via seus planos se concretizando. Nos dias seguintes, Rosângela intensificou suas investidas estratégicas. Durante o almoço, ela começou a fazer comentários aparentemente casuais sobre como a casa estava mais alegre desde que elas chegaram, como Rodrigo parecia mais feliz e descansado. "Sabe, Fernanda, em 41 anos, nunca vi meu filho tão relaxado e sorridente como ele está agora",
comentou ela enquanto temperava a salada. Ele sempre foi muito sério, muito focado no trabalho. Às vezes, eu me preocupava que ele fosse ficar sozinho para sempre. Fernanda sentiu o coração acelerar com o comentário, mas tentou manter a compostura. Ele é um homem muito bom, Dona Rosângela. Qualquer mulher seria sortuda em ter alguém como ele. A resposta de Fernanda não passou despercebida pela senhora, que notou o tom sonhador na voz da jovem. A estratégia de Rosângela ganhou um novo aliado improvável quando Isabela, com a espontaneidade típica das crianças, começou a expressar seus próprios desejos sobre a configuração familiar. Durante uma tarde em que brincava de casinha com suas bonecas, a menina disse algo que fez tanto Fernanda quanto Rosângela prestarem atenção. Vovó Rosângela, por que o tio Rodrigo não casa com a mamãe? Perguntou ela, com a naturalidade de quem pergunta sobre o tempo. Assim ele podia ser meu papai de verdade e a gente podia morar aqui para sempre. Fernanda ficou vermelha como um pimentão e tentou desviar o assunto, mas Rosângela aproveitou a deixa da criança. E você gostaria disso, Isabela? Que o tio Rodrigo fosse seu papai? A menina assentiu vigorosamente. Sim, ele é muito carinhoso e me conta histórias bonitas. E a mamãe fica muito feliz quando ele está em casa. Essa observação inocente de Isabela deu a Rosângela a abertura perfeita para uma conversa mais direta com Fernanda. Naquela mesma tarde, depois que a menina adormeceu para o cochilo, ela convidou Fernanda para tomar um chá na varanda. Você percebeu como meu filho mudou desde que vocês chegaram aqui? Perguntou ela indo direto ao ponto. Fernanda mexeu desconfortavelmente na xícara de chá, evitando o olhar perspicaz da senhora. Ele sempre foi muito gentil conosco, Dona Rosângela. Mas a matriarca não seria facilmente desencorajada. Fernanda, eu sou uma mulher de 63 anos. Já vi muito da vida e aprendi a reconhecer certas coisas. Meu filho está apaixonado por você. A declaração direta fez Fernanda engasgar com o chá, e ela passou alguns segundos tossindo antes de conseguir falar. Dona Rosângela, Isso não é possível. Eu sou apenas uma empregada e ele é... Rosângela interrompeu Fernanda com um gesto firme da mão. Você é uma mulher maravilhosa, mãe dedicada, trabalhadora, honesta e linda. O que mais um homem poderia querer? Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem na mente da jovem. E posso ver nos seus olhos que você também sente algo por ele. Fernanda baixou o olhar, incapaz de negar o que era tão óbvio. Mesmo que isso fosse verdade, Dona Rosângela, jamais poderia acontecer nada. Eu preciso deste emprego, preciso cuidar da minha filha. Não posso me dar ao luxo de fantasiar sobre coisas impossíveis. A dor na voz de Fernanda era palpável, e Rosângela sentiu o coração se apertar pela jovem que se negava à própria felicidade por medo e insegurança. A partir daquela conversa, Rosângela mudou de estratégia. Em vez de tentar convencer Fernanda diretamente, ela decidiu trabalhar em seu filho. Durante um jantar em que estavam apenas os dois, ela trouxe o assunto à tona com a sutileza de uma matriarca experiente. Rodrigo, você não acha que está na hora de pensar em constituir uma família? Rodrigo quase engasgou com o vinho, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Mãe, por favor, não vamos começar com isso novamente. Mas Rosângela não desistiu facilmente. Não estou falando de qualquer mulher, filho. Estou falando de alguém que já faz parte de nossas vidas, que você respeita e admira, que seria uma mãe maravilhosa. Rodrigo a interrompeu, sua voz tensa com emoção contida. Se você está se referindo a Fernanda, preciso lembrar que ela é nossa empregada. Seria totalmente inadequado e injusto da minha parte colocá-la em uma situação constrangedora. Rosângela sorriu com a confirmação indireta dos sentimentos do filho. E se eu disser que ela também demonstra interesse por você? Rodrigo ficou paralisado, o garfo suspenso no ar, olhando para a mãe com uma mistura de esperança e incredulidade. Você não pode saber disso. A voz dele saiu mais baixa, quase um sussurro. Sou uma mulher, Rodrigo. Reconheço os sinais. A forma como ela olha para você quando pensa que ninguém está vendo, como fica nervosa quando você se aproxima, como sorri quando ouve sua voz. Rosângela fez uma pausa dramática, observando o efeito de suas palavras no filho. E, principalmente, como a Isabela já o vê como uma figura paterna. Essa criança não seria tão apegada a você se não sentisse que você faz parte da família dela. A conversa plantou uma semente de possibilidade na mente de Rodrigo que ele não conseguiu mais ignorar. Nos dias seguintes,
Ele passou a observar Fernanda com novos olhos, procurando pelos sinais que sua mãe havia mencionado. E para sua surpresa e alegria crescente, ele começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como as bochechas dela coravam quando ele a elogiava, como ela se demorava um pouco mais do que necessário quando lhe servia o café, como seus olhos brilhavam quando ele brincava com Isabela. Eram pequenos indícios que alimentavam uma esperança que ele havia tentado sufocar há semanas. A estratégia final de Rosângela veio na forma de uma conversa aparentemente casual durante um almoço de domingo. Com Rodrigo presente à mesa, ela comentou: "Sabe, Fernanda, sempre acreditei que as melhores uniões são aquelas baseadas em respeito mútuo, carinho genuíno e objetivos de vida compatíveis. Status social e dinheiro são coisas passageiras, mas o caráter de uma pessoa, isso é para a vida toda." Fernanda e Rodrigo trocaram um olhar rápido, ambos entendendo perfeitamente a mensagem subliminar. "Concordo plenamente, dona Rosângela", respondeu Fernanda, sua voz ligeiramente trêmula. "O amor verdadeiro não escolhe classe social." E foi nesse momento que tanto Rodrigo quanto Fernanda começaram a se permitir sonhar com a possibilidade de que seus sentimentos não fossem tão impossíveis quanto imaginavam. As semanas que se seguiram às conversas estratégicas de Rosângela trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da casa. Fernanda começou a receber visitantes inesperados, homens que apareciam na porta dos fundos durante seus horários de trabalho, sempre com alguma desculpa plausível, mas claramente interessados em algo mais do que uma conversa casual. O primeiro foi João, o entregador de gás, um rapaz simpático de uns 30 anos, que começou a aparecer com uma frequência suspeita, sempre perguntando se ela precisava de alguma coisa além da entrega regular. "Fernanda, você é uma mulher muito bonita e trabalhadora", disse ele certa manhã, ajeitando nervosamente o boné. "Que tal a gente sair para tomar um sorvete um dia desses? Posso levar a pequena Isabela também? Ela parece gostar de mim." Fernanda sorriu educadamente, mas balançou a cabeça. "É muito gentil da sua parte, João, mas não posso aceitar. Estou muito focada no meu trabalho e na criação da minha filha agora." A recusa educada, mas firme de Fernanda não desencorajou outros pretendentes. Na semana seguinte, foi a vez de Miguel, o jardineiro que cuidava dos jardins das casas vizinhas, aparecer com uma proposta similar. Ele era um homem robusto e bronzeado pelo sol, com mãos calejadas que falavam de trabalho honesto, exatamente o tipo de homem que muitas mulheres na posição de Fernanda considerariam um bom partido. "Fernanda, você merece ter alguém que cuide de você e da menina", disse ele, enquanto aparava a cerca que dividia a propriedade dos Santos da casa ao lado. "Sou um homem trabalhador, tenho minha casa própria e adoraria ter uma família. A Isabela é uma criança encantadora e eu seria um bom pai para ela." Mais uma vez, Fernanda agradeceu a gentileza, mas declinou respeitosamente. "Agradeço muito suas palavras, Miguel, mas no momento não estou procurando um relacionamento. Preciso me concentrar no meu trabalho." Rodrigo observava essas interações de longe, fingindo ler documentos na varanda ou organizar papéis no escritório, mas na realidade, prestando atenção em cada palavra trocada entre Fernanda e seus pretendentes. A cada recusa dela, ele sentia uma mistura confusa de alívio e frustração. Alívio porque ela não estava interessada em outros homens, frustração porque ele próprio não tinha coragem de se declarar. Durante uma dessas manhãs, depois que Miguel foi embora visivelmente desapontado, Rodrigo não conseguiu se conter e comentou casualmente: "Você tem rejeitado vários convites ultimamente. São todos homens decentes, trabalhadores." Fernanda sentiu o coração disparar com o comentário, perguntando-se se haveria um subtexto naquelas palavras. "É verdade, senhor Rodrigo. São homens bons, mas..." Ela hesitou, procurando as palavras certas. "Mas meu coração não está disponível no momento." A resposta de Fernanda ecoou na mente de Rodrigo pelo resto do dia. Meu coração não está disponível. O que isso significava? Haveria alguém especial em sua vida que ele desconhecia? A possibilidade o deixou inquieto de uma forma que o surpreendeu. Naquela noite, durante o jantar com sua mãe, ele não conseguiu evitar tocar no assunto. "Mãe, você sabe se a Fernanda tem algum interesse romântico? Alguém especial?" Rosângela mal conseguiu disfarçar o sorriso satisfeito que se formou em seus lábios.
Por que está perguntando, filho? Rodrigo tentou manter um tom casual, mas sua voz o traiu. Curiosidade apenas. Ela tem rejeitado vários pretendentes e pensei que talvez houvesse um motivo específico. Rosângela decidiu provocar um pouco mais. Bem, ela me confessou que tem sentimentos por alguém, mas disse que essa pessoa é inalcançável. A palavra inalcançável ficou martelando na cabeça de Rodrigo durante toda a noite. Ele se revirava na cama, imaginando quem poderia ser esse homem misterioso que tinha conquistado o coração de Fernanda. Seria alguém de sua cidade natal, um antigo amor que agora estava em uma posição social superior. A possibilidade de que ela amasse alguém que considerava fora de seu alcance o torturava, principalmente porque ele se sentia exatamente da mesma forma em relação a ela. Na manhã seguinte, ele desceu para o café com olheiras e uma expressão tensa, que não passou despercebida por nenhuma das duas mulheres presentes na cozinha. Foi Isabela quem, mais uma vez, trouxe clareza para a situação com sua inocência infantil. Durante o café da manhã, ela estava sentada no colo de Fernanda, brincando com suas bonecas enquanto os adultos comiam em silêncio. De repente, ela olhou para Rodrigo e disse: "Tio Rodrigo, por que você está triste? É porque a mamãe disse não para os moços que queriam namorar com ela?" Todos na mesa congelaram. Fernanda ficou vermelha como um tomate. Rodrigo engasgou com o café, e Rosângela teve que disfarçar uma risada. "Isabela, não é educado falar sobre essas coisas", repreendeu Fernanda suavemente, mas a menina continuou com sua lógica infantil impecável. "Mas, mamãe, você falou para a vovó Rosângela que seu coração já tem dono. Por que não conta para o tio Rodrigo também?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda queria desaparecer debaixo da mesa. Rodrigo estava olhando fixamente para ela com uma expressão indescritível. E Rosângela decidiu que era hora de dar uma pequena ajuda ao destino. "E Isabela, que tal você ir brincar no jardim enquanto os adultos conversam?" A menina saltou do colo da mãe, completamente alheia à bomba que havia acabado de detonar, e saiu correndo para fora. Fernanda levantou-se rapidamente, tentando escapar da situação constrangedora. Vou arrumar a sala", murmurou. Mas Rodrigo se levantou também. "Fernanda, espere." Sua voz era baixa, mas havia uma urgência nela, que a fez parar na porta da cozinha. "É verdade o que a Isabela disse?" perguntou Rodrigo, aproximando-se lentamente dela. "Seu coração já tem dono?" Fernanda fechou os olhos, sabendo que não havia como fugir daquela conversa. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar intenso dele fixo no seu rosto. "Senhor Rodrigo, Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Por favor, apenas Rodrigo, e seja honesta comigo." A proximidade dele, o tom íntimo de sua voz, a forma como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tudo isso fez as defesas de Fernanda ruírem. "Sim", sussurrou ela, sua voz quase inaudível. "Meu coração tem dono, mas é um amor impossível, alguém que nunca poderia se interessar por uma mulher como eu." Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Como assim alguém que nunca se interessaria por você? Fernanda, você é..." Ele parou procurando as palavras certas. "Você é a mulher mais extraordinária que eu já conheci. Qualquer homem seria privilegiado em ter seu amor." As palavras saíram com mais intensidade do que ele pretendia, revelando mais sobre seus próprios sentimentos do que ele estava preparado para admitir. Fernanda o olhou com surpresa, vendo algo em seus olhos que fez seu coração acelerar perigosamente. "Rodrigo, Ela começou, mas nesse momento Rosângela apareceu na porta da cozinha, interrompendo o momento. "Desculpem a interrupção, mas acabou de chegar uma visita para a Fernanda", anunciou ela, com um tom que sugeria que a visita não era exatamente bem-vinda. "É um rapaz chamado Carlos. Disse que é vizinho da Dona Maria, nossa antiga funcionária, e que ela deu nosso endereço para ele." Fernanda franziu a testa, confusa. "Não conheço nenhum Carlos." Mas antes que pudesse processar completamente a informação, um homem alto e bem vestido apareceu atrás de Rosângela, flashes de um sorriso confiante que imediatamente criou uma tensão no ar. "Fernanda, sou Carlos Mendonça. Soube através da Dona Maria que você trabalha aqui e pensei em fazer uma visita." Seus olhos percorreram Fernanda de cima a baixo, de uma forma que fez Rodrigo cerrar os punhos instintivamente. Carlos tinha cerca de 35 anos, cabelos escuros bem penteados,
roupas caras, mas não ostensivas, e uma presença que falava de alguém acostumado a conseguir o que queria. Espero não estar incomodando, continuou ele, dirigindo um aceno educado, mas superficial para Rodrigo. Sou empresário do ramo imobiliário, tenho alguns negócios na região, e quando a Dona Maria me falou sobre você, fiquei muito interessado em conhecê-la. Fernanda se sentia completamente perdida na situação, especialmente com Rodrigo ainda parado ao seu lado, irradiando uma tensão que ela podia sentir fisicamente. Eu não entendo. A Dona Maria não trabalha mais aqui há meses. Carlos sorriu mais amplamente. Sim, eu sei. Mas ela me contou sobre você antes de se mudar para a casa da filha. Disse que você era uma mulher excepcional, trabalhadora e solteira. A última palavra foi pronunciada com uma intenção clara que fez o clima na cozinha ficar ainda mais tenso. A presença de Carlos na casa dos Santos criou uma atmosfera de tensão que podia ser cortada com uma faca. Rodrigo observava cada movimento do homem com olhos de falcão, notando como ele se posicionava estrategicamente perto de Fernanda, como seus gestos eram calculados para impressionar e, principalmente, como ele parecia completamente à vontade em uma situação que claramente constrangia a todos os presentes. Fernanda, gostaria de convidá-la para almoçar hoje, disse Carlos, com a confiança de alguém acostumado a ter seus convites aceitos. Conheço um restaurante excelente no centro da cidade, um lugar adequado para uma senhora refinada como você. Suas palavras soaram ensaiadas, como se ele tivesse praticado esse discurso várias vezes antes de chegar ali. Fernanda se sentia como um animal encurralado, especialmente consciente da presença silenciosa, mas intensa de Rodrigo ao seu lado. Senhor Carlos, eu agradeço muito o convite, mas estou trabalhando, respondeu ela, tentando manter a polidez profissional. Talvez em outro momento, mas Carlos não era o tipo de homem que desistia facilmente. Claro, compreendo perfeitamente. Que tal no próximo sábado, então? Posso buscá-la aqui se os patrões não se importarem. Ele dirigiu um olhar para Rodrigo que parecia mais uma provocação do que um pedido de permissão. Tenho certeza de que uma mulher trabalhadora como você merece um dia de descanso e diversão. Rodrigo sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a compostura com um esforço sobre-humano. A forma possessiva como Carlos falava sobre Fernanda, como se ela já fosse sua propriedade, despertava nele instintos primitivos, que ele nem sabia que possuía. Fernanda é livre para fazer o que quiser em seus dias de folga, disse ele, sua voz controlada, mas com uma frieza que não passou despercebida por ninguém. Não cabe a mim aprovar ou reprovar seus compromissos pessoais. As palavras saíram mais secas do que ele pretendia, e ele viu o flash de dor que passou pelos olhos de Fernanda, como se ela interpretasse sua resposta como indiferença em relação aos sentimentos dela. Carlos sorriu satisfeito com a resposta de Rodrigo, interpretando-a como luz verde para seus planos. Perfeito, então está combinado, Fernanda. Sábado às 14h estarei aqui para buscá-la. Ele fez uma pausa dramática, tirando um cartão de visita do bolso interno do paletó. Este é meu cartão caso precise entrar em contato comigo antes. Tenho certeza de que vamos nos divertir muito. O cartão era elegante, papel de boa qualidade com letras douradas em relevo, claramente projetado para impressionar. Sou um homem de negócios bem-sucedido, Fernanda. Posso oferecer estabilidade e conforto para você e sua filha. A mensagem era clara. Ele não estava apenas interessado em um encontro casual, mas em algo mais sério e duradouro. Fernanda pegou o cartão com mãos trêmulas, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes. Eu preciso pensar, murmurou, sem conseguir olhar diretamente para Rodrigo. É uma decisão importante. Carlos assentiu compreensivamente, mas havia uma confiança em sua postura que sugeria que ele não tinha dúvidas sobre qual seria a resposta dela. Claro, é natural que precise refletir. Mas não pense demais, Fernanda. Oportunidades como esta não aparecem todos os dias. Suas palavras tinham um subtexto claro. Ele se considerava um prêmio que ela seria tola em recusar. Depois que Carlos saiu, deixando um rastro de colônia cara e promessas de futuro próspero, a casa ficou envolta em um silêncio pesado. Rodrigo saiu da cozinha sem dizer uma palavra, seus passos ecoando pelo corredor de mármore com uma intensidade que revelava sua agitação interior. Fernanda ficou parada, segurando o cartão de visita como se ele fosse um objeto estranho que havia caído do céu.
enquanto Rosângela observava tudo com uma expressão preocupada. Você vai aceitar o convite dele? Perguntou a senhora depois de alguns minutos. Fernanda balançou a cabeça lentamente. Não sei, dona Rosângela. Ele parece ser um homem decente, bem estabelecido na vida. Sua voz soava mecânica, como se ela estivesse tentando se convencer de algo que não sentia. Rosângela se aproximou de Fernanda e colocou uma mão maternal em seu ombro. Filha, posso lhe dar um conselho de quem já viveu muito? Fernanda assentiu, agradecida por qualquer orientação naquele momento de confusão. Um homem pode oferecer todo o conforto material do mundo, mas se seu coração não bate mais forte quando ele entra na sala, se você não sente borboletas no estômago quando ele sorri para você, se você não se imagina envelhecendo ao lado dele, então nada disso importa. As palavras da senhora atingiram Fernanda em cheio, porque ela sabia exatamente a quem seu coração respondia dessa forma, e não era a Carlos. Durante os dias que se seguiram, Carlos se tornou uma presença constante na vida de Fernanda. Ele aparecia na casa dos Santos com uma frequência que beirava o stalking, sempre com alguma desculpa plausível. Trazia flores para ela, presentes para Isabela, oferecia carona quando havia esperando o ônibus. Seus gestos eram grandiosos e bem-intencionados, mas havia algo neles que faltava autenticidade, como se fossem movimentos calculados em um jogo de xadrez amoroso. Fernanda, trouxe este urso de pelúcia para a Isabela, disse ele durante uma de suas visitas, entregando um brinquedo enorme e caro, que claramente era mais um símbolo de seu poder aquisitivo do que uma demonstração de carinho genuíno pela criança. Isabela, com a percepção aguçada das crianças pequenas, não se mostrava particularmente impressionada com os presentes de Carlos. Ela aceitava os brinquedos educadamente, mas sempre voltava rapidamente para suas atividades com Rodrigo ou para procurar o tio Rodrigo quando queria brincar de verdade. Durante uma dessas tardes, depois que Carlos havia saído, a menina fez um comentário que atravessou o coração de Fernanda. Mamãe, por que o moço do perfume forte não brinca comigo como o tio Rodrigo brinca? Ele só dá presentes e vai embora. A observação inocente da filha ecoou na mente de Fernanda, fazendo-a questionar a sinceridade das intenções de Carlos em relação a uma família que incluía uma criança pequena. Rodrigo, por sua vez, estava vivendo um verdadeiro inferno emocional. Ele observava as visitas frequentes de Carlos com uma mistura de ciúme, frustração e autorrecriminação. Como havia sido tão covarde? Como havia perdido tanto tempo sem se declarar? Agora havia outro homem cortejando abertamente a mulher que ele amava, oferecendo exatamente as coisas que ele também poderia oferecer, mas com a vantagem de não ter a complicação da relação patrão-empregada. Durante as noites, ele caminhava pelo jardim da mansão, olhando para a janela do quarto de Fernanda e imaginando como seria sua vida se Carlos conseguisse conquistá-la e levá-la embora da casa, deixando-o novamente sozinho e vazio. A situação chegou ao limite quando Carlos fez uma proposta que ninguém esperava. Era uma quinta-feira à tarde, e ele havia chegado com um buquê de rosas vermelhas caríssimas e uma expressão particularmente determinada. Fernanda, preciso falar algo importante com você, disse ele, posicionando-se de forma que ela ficasse encurralada entre ele e a bancada da cozinha. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas sou um homem que sabe o que quer na vida. Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse prestes a fazer um anúncio histórico. Quero que você seja minha esposa. Posso oferecer uma vida confortável para você e Isabela, uma casa própria, segurança financeira, tudo que uma mulher poderia desejar. O pedido de casamento inesperado deixou Fernanda completamente sem reação. Ela ficou olhando para Carlos como se ele tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira, incapaz de processar completamente o que havia acabado de ouvir. Carlos, isso é muito repentino, conseguiu dizer finalmente. Mal nos conhecemos, mas ele a interrompeu com um gesto confiante. Sei tudo o que preciso saber sobre você, Fernanda. Você é uma mulher decente, trabalhadora, boa mãe. É exatamente o tipo de esposa que um homem como eu procura. Suas palavras soavam mais como uma avaliação de um investimento do que uma declaração de amor, e isso não passou despercebido por Fernanda. Foi nesse momento que Rodrigo apareceu na porta da cozinha, atraído pelas vozes alteradas. Ele captou imediatamente a tensão no ar e viu a expressão de desconforto no rosto de Fernanda.
Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, sua voz carregada de uma preocupação que mal conseguia disfarçar. Carlos se virou para ele com um sorriso vitorioso. Acabei de pedir Fernanda em casamento. Anunciou como se estivesse declarando uma conquista militar. Estamos acertando os detalhes. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um golpe físico, o ar saindo de seus pulmões de uma só vez. Seus olhos encontraram os de Fernanda, procurando desesperadamente por algum sinal de que ela não estava feliz com a proposta, de que ainda havia esperança para ele. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Carlos foi ensurdecedor. Rodrigo ficou paralisado na porta da cozinha, seus olhos fixos no rosto de Fernanda, procurando desesperadamente por alguma pista sobre seus verdadeiros sentimentos. Fernanda, por sua vez, estava visivelmente perturbada, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava as rosas que Carlos havia lhe dado. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. É uma decisão muito importante que vai afetar não só a minha vida, mas a vida da minha filha também. Carlos assentiu magnanimamente, como se estivesse fazendo uma grande concessão. Claro, compreendo perfeitamente. Mas não demore muito, Fernanda. Um homem como eu não fica disponível para sempre. A ameaça velada em suas palavras fez Rodrigo cerrar os dentes, mas ele permaneceu em silêncio. Depois que Carlos finalmente saiu, prometendo voltar no dia seguinte para uma resposta, a casa ficou envolta em uma atmosfera pesada de tensão não resolvida. Fernanda subiu para seu quarto, alegando dor de cabeça, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos tortuosos. Ele se trancou em seu escritório, fingindo trabalhar, mas na realidade encarando papéis em branco enquanto sua mente processava a possibilidade real de perder Fernanda para sempre. A ideia de vê-la partir, de nunca mais ouvir sua risada pela casa, de não ter mais os pequenos momentos de proximidade que haviam se tornado a melhor parte de seus dias, era simplesmente insuportável. Isabela, percebendo a tensão que pairava no ar, tornou-se mais carente e grudenta com sua mãe. Durante o jantar, ela se recusou a sair do colo de Fernanda, brincando nervosamente com os cabelos dela, enquanto fazia perguntas aparentemente inocentes que revelavam sua percepção aguçada da situação. "Mamãe, por que você está triste?" perguntou ela, seus olhinhos grandes fixos no rosto preocupado da mãe. "O moço do perfume forte te fez chorar?" Fernanda tentou sorrir, mas seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas. "Não, meu amor. A mamãe só está pensando em algumas coisas importantes." Isabela fez uma careta. "Eu não gosto dele. Ele não brinca comigo de verdade como o tio Rodrigo brinca." A observação de Isabela ecoou pela sala de jantar, onde Rodrigo estava sentado, tentando fingir que comia, mas na realidade apenas empurrando a comida pelo prato. Rosângela, que havia permanecido estrategicamente silenciosa durante toda a situação, decidiu que era hora de uma intervenção mais direta. "Isabela tem razão", disse ela, olhando significativamente para Fernanda. "Uma criança sempre sabe quando alguém realmente se importa com ela, ou está apenas tentando impressionar os adultos." Fernanda sentiu o peso das palavras da senhora, sabendo que havia verdade nelas. Carlos nunca havia demonstrado interesse genuíno em Isabela, além dos presentes caros e ocasionais. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Fernanda ficou acordada por horas, olhando pela janela de seu quarto para o jardim iluminado pela lua. Ela sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria o rumo de sua vida e da vida de sua filha. Mas seu coração estava dividido entre a segurança prática que Carlos oferecia e os sentimentos verdadeiros que nutria por Rodrigo. A proposta de casamento de Carlos era objetivamente uma boa oportunidade. Ele era bem estabelecido financeiramente, oferecia estabilidade e estava disposto a assumir uma mulher com filha. Mas quando tentava se imaginar casada com ele, beijando-o, dividindo uma cama com ele, criando uma família verdadeira, algo dentro dela se rebelava completamente. Foi durante essa noite insone que Fernanda tomou uma decisão que a surpreendeu. Ela se levantou silenciosamente, colocou um roupão e desceu para a cozinha para preparar um chá. Para sua surpresa, encontrou Rodrigo já lá, sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos, claramente tão insone quanto ela. "Desculpe", murmurou ela, começando a se retirar. Não queria incomodar, mas Rodrigo fez um gesto para que ela ficasse. "Não está incomodando. Eu também não conseguia dormir."
Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso de tudo que não estava sendo dito pairando no ar entre eles como uma nuvem densa. Rodrigo, disse Fernanda finalmente, sua voz tremendo ligeiramente. Posso lhe fazer uma pergunta? Ele assentiu, seus olhos fixos no rosto dela. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Carlos está oferecendo segurança, estabilidade, um futuro garantido para mim e para Isabela. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Mas meu coração está dizendo outra coisa. A confissão indireta fez o coração de Rodrigo acelerar perigosamente. O que seu coração está dizendo? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Fernanda baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar intenso dele. Está dizendo para eu esperar por algo que talvez nunca aconteça. Para eu continuar sonhando com alguém que pode estar fora do meu alcance. Rodrigo sentiu como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que as próximas palavras que dissesse poderiam mudar tudo entre eles. Fernanda, começou ele, sua voz baixa, mas firme. Você já considerou a possibilidade de que essa pessoa talvez não esteja tão fora de alcance quanto você imagina? Os olhos dela se ergueram rapidamente para encontrar os dele, e por um momento, a tensão sexual e emocional entre eles foi tão intensa que ambos pararam de respirar. O que você quer dizer? Sussurrou ela. Rodrigo se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos nunca deixando os dela. Quero dizer que às vezes as pessoas têm medo de lutar pelo que querem, por acharem que não merecem, ou que não têm direito a isso. Nesse momento, o choro de Isabela ecoou pelo monitor de bebê que Fernanda sempre carregava consigo, quebrando o encantamento do momento. Ela deve ter tido um pesadelo, murmurou Fernanda, levantando-se rapidamente. Eu preciso ir. Rodrigo assentiu, mas antes que ela saísse da cozinha, ele disse algo que a fez parar na porta. Fernanda, sobre a pergunta que você me fez, meu conselho é simples. Siga seu coração. A vida é muito curta para vivermos com arrependimentos. Quando ela se virou para olhá-lo, havia lágrimas em seus olhos. E se meu coração me levar para uma situação impossível? Rodrigo sorriu tristemente. Então, pelo menos, você saberá que tentou. Isso é melhor do que passar o resto da vida se perguntando e se. No dia seguinte, a atmosfera na casa estava ainda mais tensa. Carlos apareceu pontualmente no horário prometido, trajando um terno impecável e carregando outro buquê de flores caras. Fernanda o recebeu na sala principal, com Rodrigo e Rosângela presentes como testemunhas silenciosas da conversa que todos sabiam que seria decisiva. Então, minha querida, qual é sua resposta? Perguntou Carlos com a confiança de alguém que não concebia a possibilidade de uma recusa. Fernanda respirou fundo, suas mãos entrelaçadas no colo para evitar que tremessem. Carlos, eu sou muito grata pela sua proposta. Qualquer mulher ficaria honrada com sua atenção. Ela fez uma pausa, e Rodrigo sentiu seu coração praticamente parar de bater. Mas eu preciso ser honesta com você e comigo mesma. Meu coração já pertence a alguém, continuou Fernanda, sua voz ganhando força conforme falava. Não seria justo com você se casar, sabendo que não posso amá-lo da forma que merece. Carlos ficou visivelmente chocado com a recusa, claramente não esperando por essa resposta. Fernanda, você está cometendo um erro, disse ele, sua voz perdendo o tom galanteador e ganhando uma dureza que revelava sua verdadeira personalidade. Está recusando segurança e estabilidade por quê? Por um amor platônico que pode nunca se concretizar? Fernanda manteve-se firme, mesmo com as lágrimas brilhando em seus olhos. Prefiro viver com a esperança de um amor verdadeiro do que com a certeza de um casamento sem paixão. Carlos se levantou abruptamente, sua máscara de cavalheiro finalmente caindo. Você vai se arrepender desta decisão, Fernanda. Homens como eu não aparecem todos os dias na vida de uma empregada doméstica com filha. As palavras dele soaram como um tapa na cara, revelando o preconceito e a arrogância que sempre estiveram por trás de sua aparente gentileza. Foi então que Rodrigo se levantou também, sua paciência finalmente esgotada. Acho melhor você sair, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Fernanda deu sua resposta, e você precisa respeitá-la. Carlos olhou para Rodrigo com desprezo, mas havia algo na postura do outro homem que o fez recuar. Está bem, disse ele, ajeitando o paletó. Mas quando a realidade bater e você perceber que desperdiçou sua chance, não venha atrás de mim. E com essas palavras amargas,
Ele saiu da casa dos Santos para nunca mais voltar. Depois da saída dramática de Carlos, a casa dos Santos ficou envolta em um silêncio carregado de emoções não ditas. Fernanda permaneceu sentada na sala por alguns minutos, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto processava a magnitude do que havia acabado de fazer. Ela havia recusado uma proposta de casamento que representava segurança financeira e estabilidade para ela e Isabela, seguindo apenas os impulsos de seu coração. Rodrigo também permaneceu na sala, claramente abalado pela confissão indireta de Fernanda sobre amar alguém que considerava inalcançável. O ar entre eles estava carregado de tensão sexual e emocional, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o próximo passo e transformar aquela atmosfera em palavras concretas. Rosângela observava tudo de seu lugar na poltrona, sua mente trabalhando rapidamente para processar o que havia presenciado. Ela havia visto o alívio nos olhos de seu filho quando Fernanda recusou Carlos. Havia notado como ele se posicionara protetivamente quando o outro homem se tornou agressivo. E principalmente havia percebido a forma como Fernanda olhara para Rodrigo quando falou sobre seguir seu coração. Todos os sinais estavam ali, claros como a luz do dia, mas aparentemente seus dois filhos adotivos emocionais eram cegos demais para enxergá-los. Era hora de uma intervenção mais direta e decisiva. Naquela tarde, depois que Fernanda havia se retirado para o quarto alegando cansaço, Rosângela decidiu ter uma conversa séria com seu filho. Ela o encontrou no escritório, fingindo ler documentos, mas claramente perdido em pensamentos. "Rodrigo, precisamos conversar", disse ela, fechando a porta atrás de si, com uma determinação que ele conhecia bem. "Mãe, se é sobre a situação com Carlos", começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto firme. "Não é sobre Carlos. É sobre você ser um covarde." A palavra cortante fez Rodrigo erguer a cabeça bruscamente, surpreso com a franqueza brutal de sua mãe. "Mãe", protestou ele, mas ela não estava disposta a aceitar desculpas. 41 anos, Rodrigo. Continuou Rosângela, sua voz carregada de frustração maternal. 41 anos esperando que você encontre uma mulher que realmente vale a pena, e quando ela finalmente aparece, você fica aí parado como uma estátua. Ela se aproximou da mesa dele, plantando as mãos firmemente sobre os documentos que ele fingia ler. Você acabou de ver aquela menina recusar um casamento vantajoso porque está apaixonada por alguém que ela considera inalcançável. Não é óbvio para você de quem ela está falando? Rodrigo engoliu em seco, suas defesas começando a ruir diante da investida direta de sua mãe. "Mãe, mesmo que fosse verdade, eu sou patrão dela. Seria inadequado. Eu poderia estar colocando o emprego dela em risco." Rosângela soltou um suspiro exasperado que ecoou pelo escritório. "Rodrigo Santos, você vai me ouvir e vai me ouvir bem", disse ela, sua voz assumindo o tom autoritário que ele lembrava da infância. "Aquela moça está apaixonada por você. Qualquer pessoa com olhos na cara pode ver isso. E você está apaixonado por ela também. Não tente negar." Ela fez uma pausa dramática, deixando as palavras penetrarem na mente teimosa do filho. "A questão não é se vocês se amam. Isso já está mais do que estabelecido. A questão é se você vai ter coragem de lutar pela sua felicidade ou se vai deixar o medo e as convenções sociais destruírem a melhor coisa que já aconteceu na sua vida." As palavras de sua mãe atingiram Rodrigo como golpes físicos, cada frase revelando verdades que ele havia tentado negar para si mesmo há semanas. "E se eu estiver errado?" perguntou ele, sua voz saindo mais vulnerável do que pretendia. "E se ela realmente não sentir nada por mim além de gratidão profissional? Eu perderia não só ela, mas também a Isabela, e vocês duas se tornaram..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Vocês duas se tornaram minha família." Rosângela sentiu o coração se apertar com a vulnerabilidade de seu filho, mas sabia que precisava ser forte para empurrá-lo na direção certa. "Filho, você prefere viver o resto da vida se perguntando "e se?" ou prefere ter a coragem de descobrir a verdade?" Enquanto mãe e filho conversavam no escritório, Fernanda estava em seu quarto passando pela mesma turbulência emocional. Isabela dormia tranquilamente ao seu lado, alheia aos conflitos internos que atormentavam sua mãe. Fernanda olhava para o rostinho angelical da filha e se perguntava se havia feito a escolha certa ao recusar Carlos. Ela havia escolhido seguir seu coração, mas e se seu coração estivesse a levando para um beco sem saída?
E se Rodrigo nunca correspondesse seus sentimentos, como ela sustentaria Isabela se perdesse o emprego por criar uma situação constrangedora na casa? As dúvidas se multiplicavam em sua mente como uma avalanche, cada pensamento negativo gerando 10 outros piores. Foi então que Isabela acordou de seu cochilo, esfregando os olhinhos sonolentos e procurando pela mãe. "Mamãe, você está chorando?" perguntou ela com a percepção aguçada das crianças pequenas. Fernanda secou rapidamente as lágrimas, que nem percebera que estavam caindo. "Não, meu amor, a mamãe só está pensando." Isabela se sentou na cama, seus cabelos escuros bagunçados pelo sono, e fez uma pergunta que atravessou o coração de Fernanda. "Você está pensando no tio Rodrigo? Quando você pensa nele, seus olhos ficam brilhantes, mas agora eles estão tristes." A inocência da observação de Isabela revelou para Fernanda o quanto seus sentimentos eram óbvios, mesmo para uma criança de 2 anos. "É Isabela", disse Fernanda, puxando a filha para seu colo. "Como você se sentiria se a mamãe e você tivessem que ir morar em outro lugar?" A pergunta era um teste, uma forma de tentar entender como a mudança afetaria sua filha. Isabela fez uma cara de horror que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. "Não quero ir embora. Eu gosto de morar aqui com o tio Rodrigo e a vovó Rosângela. O tio Rodrigo me conta histórias, brinca comigo, e quando eu tenho pesadelo ele deixa eu dormir no sofá da sala dele." Fernanda não sabia dessa última informação, e isso a fez perceber o quanto o vínculo entre Rodrigo e Isabela havia se aprofundado. "Mamãe", continuou a menina, "por que a gente não pode ficar aqui para sempre? O tio Rodrigo podia ser meu papai, e você podia ser esposa dele, e nós íamos ser uma família de verdade." A sugestão inocente de Isabela ecoou no coração de Fernanda como um eco dos seus próprios desejos mais profundos. Era exatamente isso que ela queria: ser uma família de verdade com Rodrigo, ver Isabela crescer chamando-o de pai, envelhecer ao lado dele, construir uma vida baseada no amor verdadeiro que sentia pulsar entre eles. Mas a distância social que separava uma empregada doméstica de um empresário milionário parecia intransponível, um abismo que ela não sabia como atravessar. "Às vezes as coisas não são tão simples assim, meu amor", explicou ela para a filha, tentando manter a voz estável. "Existem diferenças entre as pessoas que tornam algumas coisas difíceis." Foi nesse momento que bateram suavemente na porta do quarto. "Fernanda", veio a voz de Rosângela do corredor. "Posso entrar? Gostaria de conversar com você." Fernanda trocou Isabela rapidamente e abriu a porta, encontrando a senhora com uma expressão determinada, que ela aprendeu a reconhecer como sinal de que algo importante estava prestes a acontecer. "Claro, dona Rosângela. Entre, por favor." Rosângela entrou no quarto modesto, mas aconchegante, seus olhos percorrendo os poucos pertences pessoais de Fernanda e se fixando na boneca favorita de Isabela, largada sobre a cama. "Fernanda, preciso lhe dizer algo muito importante", começou ela, sentando-se na única cadeira do quarto. "Meu filho está apaixonado por você", disse Rosângela sem rodeios, decidindo que já havia perdido tempo demais com sutilezas. "Loucamente apaixonado, para ser mais precisa. E você está apaixonada por ele também." Fernanda abriu a boca para protestar, mas Rosângela ergueu a mão para silenciá-la. "Não negue, querida. Sou velha demais e experiente demais para não reconhecer os sinais do amor verdadeiro quando os vejo." Ela fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem na mente de Fernanda. "A questão é, vocês dois vão continuar dançando em volta um do outro como 2 adolescentes tímidos, ou vão ter a coragem de admitir o que sentem e lutar pela felicidade de vocês?" "Dona Rosângela", começou Fernanda, sua voz tremendo de emoção, "mesmo que isso fosse verdade, eu sou apenas uma empregada. Ele é um homem importante e bem-sucedido, poderia ter qualquer mulher." Rosângela a interrompeu com um som de impaciência. "Besteira. O dinheiro não determina o valor de uma pessoa, Fernanda. Você tem qualidades que milhões de reais não podem comprar. Bondade, integridade, amor maternal, lealdade. É exatamente o tipo de mulher que meu filho precisa para ser feliz." Ela se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com determinação. "Amanhã à noite é sábado. Rodrigo sempre trabalha até tarde no escritório aos sábados. Que tal você preparar um jantar especial para ele, arrumar Isabela bem bonita e finalmente terem a conversa que vocês dois estão evitando há semanas?"
O sábado chegou carregado de uma tensão elétrica que parecia impregnar cada canto da mansão dos Santos. Fernanda acordou com o coração disparado, sabendo que aquele seria o dia em que tudo se definiria entre ela e Rodrigo. Durante toda a manhã, ela tentou manter a rotina normal de limpeza e organização, mas suas mãos tremiam ligeiramente a cada tarefa e sua mente estava completamente focada nos preparativos para a noite que se aproximava. Rosângela havia saído estrategicamente para visitar uma amiga, alegando que não voltaria até o dia seguinte, deixando claro que estava criando a oportunidade perfeita para que os dois finalmente conversassem sem interferências externas. Isabela, percebendo a agitação da mãe, estava mais carinhosa e grudenta que o normal. Durante o almoço, ela se recusou a sair do colo de Fernanda, brincando nervosamente com os cabelos dela enquanto fazia perguntas sobre por que a mamãe estava tão diferente. "Mamãe, você está com borboletas na barriga?" perguntou ela com sua sabedoria infantil, fazendo Fernanda sorrir apesar dos nervos. "Como você sabe sobre borboletas na barriga, meu amor?" Isabela deu de ombros com a naturalidade das crianças pequenas. "A vovó Rosângela me contou que quando gostamos muito de alguém, ficamos com borboletas na barriga. Você gosta muito do tio Rodrigo. Não gosta, mamãe?" A pergunta direta de Isabela fez Fernanda perceber o quanto seus sentimentos eram transparentes, mesmo para uma criança de 2 anos. "Sim, meu amor", admitiu ela finalmente, sentindo um alívio estranho em falar a verdade pela primeira vez. "A mamãe gosta muito do tio Rodrigo." Isabela bateu palminhas, como se tivesse acabado de receber a melhor notícia do mundo. "Então vocês vão se casar, e ele vai ser meu papai de verdade?" A esperança pura na voz da filha fez o coração de Fernanda se apertar, porque ela sabia que estava prestes a apostar tudo em uma única conversa que poderia mudar suas vidas para sempre, ou destruir completamente a estabilidade que haviam encontrado naquela casa. Durante a tarde, Fernanda se dedicou a preparar um jantar especial com todos os pratos favoritos de Rodrigo que ela havia observado discretamente ao longo dos meses. Ela preparou um risoto de camarão, que ele havia elogiado uma vez quando pediram delivery de um restaurante italiano, uma salada com os ingredientes exatos que ele sempre escolhia, e até mesmo uma sobremesa, um pudim de leite condensado que ela havia visto ele repetir 2 vezes durante um almoço de domingo. Cada movimento na cozinha era deliberado e carregado de significado, como se ela estivesse colocando todo o seu amor em cada tempero, cada corte, cada mexida na panela. Às 5 horas da tarde, Fernanda deu banho em Isabela e a vestiu com seu vestidinho mais bonito, um azul marinho com detalhes em renda branca que Rosângela havia comprado para ela algumas semanas antes. Ela penteou os cachinhos da menina com cuidado especial, colocando uma fita combinando no cabelo, e até mesmo passou um pouco de brilho labial infantil nos lábios da criança. "Estou bonita, mamãe?" perguntou Isabela, girando na frente do espelho do quarto. "Você está linda, princesa", respondeu Fernanda, beijando a testa da filha. "O tio Rodrigo vai ficar encantado quando ver você assim." Depois de arrumar Isabela, Fernanda se concentrou em sua própria aparência, sabendo que essa talvez fosse a noite mais importante de sua vida. Ela tomou um banho demorado, lavou os cabelos com o shampoo mais caro que tinha e se maquiou com cuidado especial. Nada exagerado, apenas o suficiente para realçar seus olhos verdes e dar um toque de cor aos lábios. O vestido que escolheu era simples, mas elegante, um verde escuro que combinava com seus olhos e que ela havia comprado com suas primeiras economias do salário, pensando que talvez um dia tivesse uma ocasião especial para usá-lo. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher determinada a lutar pela sua felicidade, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que havia construído. Rodrigo chegou em casa às 7 horas, como sempre fazia aos sábados, esperando encontrar a casa vazia, exceto por Fernanda e Isabela. Ele havia passado o dia inteiro no escritório, tentando se concentrar em planilhas e relatórios, mas sua mente estava completamente ocupada com a conversa que havia tido com sua mãe no dia anterior. As palavras dela ecoavam em sua cabeça como um mantra. Você prefere viver o resto da vida se perguntando e se, ou prefere ter a coragem de descobrir a verdade? Ele havia tomado uma decisão durante a tarde. Naquela noite, ele finalmente se declararia para Fernanda, independentemente das consequências.
Quando Rodrigo entrou na sala de jantar, ficou completamente paralisado com a cena que encontrou. A mesa estava posta com a louça boa da família, velas acesas criando uma atmosfera íntima e romântica, e o aroma delicioso da comida pairava no ar. Fernanda apareceu na porta da cozinha naquele momento, segurando uma travessa, e ele sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Ela estava absolutamente deslumbrante, seus cabelos caindo em ondas suaves pelos ombros, o vestido verde realçando cada curva de seu corpo e, principalmente, seus olhos brilhando com uma determinação que ele nunca havia visto antes. "Fernanda, o que é tudo isso?" perguntou ele, sua voz saindo rouca de emoção. "Preparei um jantar especial para você", respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar dos nervos. "Pensei que depois de uma semana difícil, você mereceria algo especial." Nesse momento, Isabela apareceu correndo da cozinha, linda em seu vestidinho azul, e se jogou nos braços de Rodrigo. "Tio Rodrigo, olha como estou bonita. A mamãe disse que você ia gostar." Rodrigo a pegou no colo, seu coração derretendo com a espontaneidade da criança, mas seus olhos permaneciam fixos em Fernanda. "Vocês duas estão absolutamente lindas", disse ele, sua voz carregada de uma emoção que ia muito além da simples admiração. O jantar transcorreu em uma atmosfera carregada de tensão sexual e emocional. Eles conversaram sobre assuntos triviais, o trabalho de Rodrigo, as travessuras de Isabela, os planos para o jardim, mas havia uma corrente subterrânea de significado em cada palavra, cada olhar, cada sorriso. Isabela, feliz com toda a atenção, tagarelava alegremente, contando histórias sobre suas bonecas e pedindo para Rodrigo prometer que leria uma história para ela antes de dormir. "Claro, princesa", respondeu ele, acariciando os cachinhos dela. "Sempre que você quiser." O sempre carregava um peso de promessa que não passou despercebido por Fernanda. Depois do jantar, Fernanda colocou Isabela para dormir, lendo uma história junto com Rodrigo. Os três espremidos na pequena cama do quarto de empregada, em uma cena de domesticidade que parecia natural demais para ser casual. Quando a menina finalmente adormeceu, eles saíram do quarto em silêncio, e Fernanda sentiu que chegara o momento da verdade. "Rodrigo", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente, "posso falar com você? É importante." Ele assentiu, seu coração acelerando perigosamente. "Claro, vamos para a sala." Eles caminharam em silêncio pelo corredor, ambos conscientes de que os próximos minutos iriam definir o resto de suas vidas. Na sala, Fernanda se posicionou perto da janela, olhando para o jardim iluminado pela lua, enquanto Rodrigo ficou próximo à lareira apagada. A distância física entre eles parecia espelhar a distância emocional que ambos estavam tentando superar. "Rodrigo", começou ela respirando fundo para encontrar coragem, "preciso lhe dizer algo que deveria ter dito há muito tempo." Ela se virou para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. "Eu sei que sou apenas sua empregada, que existe uma diferença social entre nós que talvez seja impossível de superar, mas..." Sua voz falhou por um momento, e ela precisou fazer uma pausa para se recompor. "Mas eu não posso mais fingir que não sinto o que sinto", continuou Fernanda, as palavras saindo em uma torrente emocional que ela não conseguia mais conter. "Estou apaixonada por você, Rodrigo. Desesperadamente, completamente apaixonada. Sei que não tenho o direito de sentir isso. Sei que posso estar colocando meu emprego em risco ao lhe dizer isso, mas não posso mais viver com essa mentira." Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela não as secou, permitindo-se finalmente ser vulnerável diante do homem que havia conquistado seu coração. "Quando Carlos me pediu em casamento, eu sabia que era uma boa oportunidade, que era a escolha sensata para mim e para Isabela. Mas meu coração já pertencia a você, e eu não conseguia imaginar uma vida ao lado de outro homem que não fosse você." Rodrigo ficou paralisado por alguns segundos que pareceram eternos, processando a confissão que ele havia sonhado ouvir há semanas. Quando finalmente reagiu, foi com um movimento rápido e decidido. Ele atravessou a sala em 3 passadas longas e puxou Fernanda para seus braços, suas mãos segurando o rosto dela com uma ternura que contrastava com a urgência de seus movimentos. "Fernanda", sussurrou ele, sua voz quebrada de emoção, "você não faz ideia de quanto tempo eu esperei para ouvir essas palavras." E antes que ela pudesse responder,
Ele a beijou com toda a paixão reprimida de meses de desejo não confessado. Um beijo que falava de amor, de necessidade, de dois corações finalmente encontrando o caminho um para o outro. O beijo entre Rodrigo e Fernanda foi como uma explosão de todos os sentimentos reprimidos que haviam se acumulado durante meses de olhares furtivos e desejos não confessados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, olhando nos olhos um do outro como se não conseguissem acreditar que aquele momento estava realmente acontecendo. Eu também estou apaixonado por você, sussurrou Rodrigo, suas mãos ainda segurando o rosto de Fernanda, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Desde o primeiro dia que você entrou nesta casa, desde o primeiro momento que nossos olhares se cruzaram, eu soube que você era especial. Você e a Isabela mudaram completamente minha vida. Fernanda sentiu como se estivesse flutuando, como se todos os seus sonhos mais impossíveis estivessem se tornando realidade de uma só vez. Rodrigo, disse ela, sua voz ainda tremendo de emoção. Eu tinha tanto medo de que você nunca pudesse ver em mim algo além de uma empregada. Ele a puxou mais para perto, seus braços envolvendo-a completamente em um abraço que a fez sentir-se segura e protegida de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Fernanda, você nunca foi apenas uma empregada para mim. Você é a mulher mais extraordinária que eu já conheci. É inteligente, carinhosa, uma mãe maravilhosa e tem uma força interior que me inspira todos os dias. Suas palavras saíam carregadas de sinceridade, cada frase revelando a profundidade dos sentimentos que ele havia guardado por tanto tempo. Eles passaram as próximas horas conversando na sala, finalmente livres para expressar tudo o que haviam mantido guardado no coração. Rodrigo contou como havia se tornado obcecado por cada detalhe da rotina dela, como esperava ansiosamente pelos momentos em que poderiam estar no mesmo ambiente, como a risada de Isabela havia preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Fernanda, por sua vez, confessou como havia se apaixonado, não só pelo homem bem-sucedido que ele era, mas principalmente pela gentileza que ele demonstrava com sua filha, pela forma respeitosa como tratava todos os funcionários, pela vulnerabilidade que às vezes escapava por trás de sua máscara profissional. Fernanda, disse Rodrigo durante uma pausa na conversa, pegando as mãos dela entre as suas, eu quero que você saiba que quando falo de futuro, estou falando de vocês duas. A Isabela já se tornou como uma filha para mim, e eu gostaria muito de ter o direito de ser o pai que ela merece. As palavras dele fizeram os olhos de Fernanda se encherem de lágrimas de felicidade. Você tem certeza disso? Assumir uma criança que não é sua biologicamente? Ele a interrompeu com um beijo suave. Fernanda, família não é só sobre sangue, é sobre amor, dedicação, presença. E eu amo aquela menina como se ela fosse minha filha biológica. Na verdade, eu não consigo mais imaginar minha vida sem vocês duas. A conversa foi interrompida por um barulhinho vindo do corredor. Isabela havia acordado e estava procurando pela mãe, como sempre fazia quando tinha pesadelos ou simplesmente sentia falta da presença materna. Fernanda se levantou para ir atendê-la, mas Rodrigo a acompanhou, os dois caminhando juntos até o quarto da menina. Eles encontraram Isabela sentada na cama, esfregando os olhinhos sonolentos e procurando pela mãe. "Mamãe!" chamou ela com sua vozinha de criança. "Estou aqui, meu amor", respondeu Fernanda, sentando-se na cama e puxando a filha para o colo. "Tive um sonho ruim", murmurou Isabela, se aconchegando no peito da mãe. Rodrigo se aproximou e se sentou na beirada da cama, estendendo a mão para acariciar os cabelos de Isabela. "Quer contar para nós sobre seu sonho, princesa?", perguntou ele com a voz suave que sempre usava com a menina. Isabela ergueu os olhinhos para ele, ainda meio sonolenta. "Sonhei que vocês tinham ido embora, e eu estava sozinha numa casa grande e vazia." A descrição inocente do pesadelo fez tanto Rodrigo quanto Fernanda trocarem um olhar carregado de significado. "Isabela", disse Rodrigo, sua voz carregada de ternura, "que tal se eu prometer para você que nunca vamos deixar você sozinha, que nós três vamos sempre ficar juntos?" Os olhinhos de Isabela se iluminaram com a promessa, mas havia uma curiosidade infantil em sua expressão. "Vocês três? Como assim, tio Rodrigo?" Fernanda e Rodrigo trocaram outro olhar, e ele assentiu encorajadoramente, dando-lhe permissão silenciosa para explicar a situação para a filha. "Meu amor,
começou Fernanda, escolhendo cuidadosamente as palavras. O tio Rodrigo e a mamãe descobriram que se gostam muito, muito mesmo, e ele quer cuidar de nós duas, ser nossa família de verdade. Isabela processou a informação por alguns segundos antes de explodir em um sorriso radiante. Isso quer dizer que ele vai ser meu papai de verdade, e vocês vão se casar como nos filmes da princesa? A reação pura de alegria de Isabela dissipou qualquer última dúvida que pudesse restar no coração de Fernanda sobre a decisão que haviam tomado. Sim, meu amor, respondeu ela, beijando a testa da filha. Se você quiser, o tio Rodrigo pode ser seu papai de verdade. Isabela se virou para Rodrigo com os braços estendidos, e ele a pegou no colo, sentindo uma emoção avassaladora ao abraçar aquela criança que já considerava sua filha em todos os aspectos que realmente importavam. Papai Rodrigo, disse ela, experimentando as palavras na língua, e o sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi de pura felicidade paternal. Na manhã seguinte, Rosângela voltou de sua visita estratégica à amiga, encontrando uma casa transformada. Ela percebeu imediatamente as mudanças sutis, mas significativas. A forma como Rodrigo e Fernanda se olhavam durante o café da manhã, como Isabela se referia naturalmente a Papai Rodrigo, como havia uma atmosfera de paz e completude que antes não existia. Bem, disse ela com um sorriso satisfeito, sentando-se à mesa da cozinha onde todos estavam reunidos. Pelo que posso ver, minha pequena ausência foi muito produtiva. Fernanda corou ligeiramente, mas não desviou o olhar, e Rodrigo segurou a mão dela por cima da mesa. Um gesto simples, mas que falava volumes sobre as mudanças que haviam ocorrido. Mãe, disse Rodrigo, sua voz formal, mas carregada de felicidade, gostaria de pedir sua bênção para me casar com Fernanda. A formalidade da pergunta arrancou uma risada calorosa de Rosângela. Filho, você tem minha bênção desde o primeiro dia que essa menina entrou em nossa casa. Eu sabia que ela era a mulher certa para você antes mesmo de vocês perceberem. Ela se virou para Fernanda com um sorriso maternal. Bem-vinda oficialmente à família, minha querida. Você já era parte dela há muito tempo, só estava faltando o reconhecimento oficial. As palavras da matriarca da família selaram simbolicamente a união que já havia se formado no coração de todos os envolvidos. Os próximos dias foram dedicados a planejar o futuro que se abria diante deles. Rodrigo insistiu que queria adotar Isabela oficialmente antes mesmo do casamento, para que ela tivesse todos os direitos legais de uma filha biológica. Quero que ela tenha meu sobrenome, que seja minha herdeira legal, que nunca haja dúvida sobre seu lugar em nossa família, explicou ele para Fernanda, enquanto pesquisavam os procedimentos legais necessários. A dedicação dele em proteger e incluir completamente Isabela em sua vida tocou Fernanda de uma forma profunda, confirmando que havia escolhido não apenas um marido maravilhoso, mas também o pai perfeito para sua filha. O pedido de casamento oficial aconteceu durante um domingo ensolarado no jardim da mansão. Rodrigo havia planejado tudo meticulosamente. Um almoço especial no gazebo, decorado com as flores favoritas de Fernanda, Isabela vestida como uma pequena princesa para a ocasião e até mesmo um fotógrafo discreto escondido entre as árvores para capturar o momento. Quando ele se ajoelhou diante de Fernanda, oferecendo um anel de noivado que havia pertencido à sua avó, as palavras que disse foram simples, mas carregadas de amor verdadeiro. Fernanda, você e Isabela trouxeram luz para minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Quer se casar comigo e formar oficialmente a família que já somos no coração? A resposta de Fernanda veio através de lágrimas de felicidade e um sim que ecoou pelo jardim como música. Isabela, que havia sido instruída previamente sobre seu papel especial na cerimônia, correu para abraçar os dois adultos, gritando: "Agora somos uma família de verdade", com a alegria contagiante das crianças pequenas. Quando Rodrigo colocou o anel no dedo de Fernanda, ele sabia que estava começando não apenas um casamento, mas uma nova vida completamente transformada pelo amor verdadeiro que havia encontrado nos lugares mais inesperados. Rosângela observava tudo de sua cadeira na varanda, tricotando e sorrindo, com a satisfação de uma mulher que havia visto seus planos de felicidade se concretizarem perfeitamente. O casamento de Rodrigo e Fernanda foi realizado 3 meses depois do noivado, em uma cerimônia íntima no jardim da própria mansão dos Santos.
Fernanda havia insistido em algo simples e familiar, sem ostentação, apenas com as pessoas que realmente importavam em suas vidas. O gazebo foi decorado com flores brancas e rosas suaves, criando um ambiente romântico, mas acolhedor que refletia perfeitamente a personalidade do casal. Rosângela havia contratado discretamente uma equipe de cerimonialistas para cuidar de todos os detalhes, garantindo que Fernanda não precisasse se preocupar com nada, além de ser feliz no dia mais importante de sua vida. Na manhã do casamento, Fernanda acordou no quarto de hóspedes da casa, onde havia passado a noite seguindo a tradição de que os noivos não deveriam se ver antes da cerimônia. Isabela, agora com 2 anos e meio, estava mais animada que a própria noiva, correndo pelo quarto em seu vestidinho de daminha cor-de-rosa, enquanto Rosângela ajudava Fernanda a se vestir. O vestido havia sido uma surpresa da sogra, um modelo clássico de seda branca, simples mas elegante, que realçava a beleza natural de Fernanda sem ser exagerado. "Você está radiante, minha querida", disse Rosângela, ajustando o véu singelo que completava o visual. "Rodrigo vai ficar sem palavras quando a vir." Do outro lado da casa, Rodrigo se preparava com a ajuda de seu melhor amigo e padrinho, tentando controlar os nervos de um homem prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos. Ele havia escolhido um terno cinza claro, que combinava perfeitamente com a atmosfera romântica, mas descontraída da cerimônia. Durante todo o tempo de preparação, ele não conseguia parar de sorrir, uma felicidade genuína irradiando de cada poro de sua pele. "Nunca vi você assim, Rodrigo", comentou o padrinho, ajeitando a gravata do amigo. "É como se você tivesse encontrado sua outra metade." E era exatamente isso que Rodrigo sentia. Como se finalmente estivesse completo, depois de 41 anos, procurando por algo que nem sabia que estava perdendo. A cerimônia aconteceu no final da tarde, quando o sol estava começando a se pôr, criando uma iluminação dourada mágica que transformou o jardim em um cenário de conto de fadas. Os convidados eram poucos mais especiais. Alguns amigos próximos de Rodrigo, ex-colegas de trabalho de Fernanda, que haviam se tornado verdadeiras amigas, e vizinhos que acompanharam a história de amor desde o início. Isabela foi a primeira a descer o corredor improvisado entre as cadeiras, jogando pétalas de rosas, com a seriedade de quem estava cumprindo uma missão muito importante. Quando chegou perto do altar, ela acenou animadamente para Rodrigo e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. "Oi, papai, a mamãe está muito bonita." Quando Fernanda apareceu no final do corredor, caminhando lentamente ao som de uma música suave, tocada por um violinista contratado por Rosângela, Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem de emoção. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas não era apenas a beleza física que o impressionava, era a alegria radiante em seu rosto, a confiança em seus passos, a forma como ela olhava para ele, como se ele fosse o homem mais maravilhoso do mundo. Quando ela chegou ao altar e ele segurou suas mãos, ambos tinham lágrimas nos olhos, completamente emocionados com a magnitude do momento que estavam vivendo. A cerimônia foi conduzida por um celebrante que Rosângela havia escolhido cuidadosamente, um homem caloroso que conseguiu tornar os votos matrimoniais pessoais e significativos. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Rodrigo respirou fundo e falou do coração. "Fernanda, você entrou na minha vida como um raio de sol em um dia nublado. Trouxe cor onde havia apenas cinza, risadas onde havia silêncio, amor onde eu havia desistido de procurar. Prometo ser não apenas o melhor marido que eu puder ser, mas também o melhor pai para nossa filha Isabela, porque vocês duas são meu mundo agora." Suas palavras fizeram não apenas Fernanda chorar, mas também vários convidados que foram tocados pela sinceridade de seus sentimentos. Fernanda, por sua vez, havia preparado seus votos com cuidado especial, querendo expressar a transformação que Rodrigo havia operado em sua vida. "Rodrigo, quando cheguei nesta casa há quase 1 ano, eu estava apenas procurando um emprego para sustentar minha filha. Jamais imaginei que encontraria o amor da minha vida, um pai maravilhoso para Isabela e uma família que nos acolheria com tanto carinho." Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou com determinação. "Você me ensinou que o amor verdadeiro não escolhe classe social, que a bondade é mais valiosa que qualquer riqueza material e que família é sobre escolha e dedicação, não apenas sobre sangue.
Prometo amar você todos os dias da minha vida, ser sua companheira em todas as aventuras que o destino nos trouxer e construir junto com você o lar cheio de amor que sempre sonhamos. A troca de alianças foi especialmente emocionante porque incluiu um momento especial para Isabela. Depois que Rodrigo e Fernanda colocaram as alianças um no outro, Rodrigo se ajoelhou na altura da menina e colocou uma pequena pulseira de ouro em seu pulso, um símbolo de que ela também estava oficialmente entrando para a família Santos. Esta pulseira é para você lembrar sempre que você é minha filha do coração, princesa, disse ele, sua voz carregada de emoção paterna, e que eu prometo cuidar de você e amar você para sempre. Isabela abraçou o pescoço dele com força, sussurrando, "Te amo, papai", de uma forma que fez até os convidados mais duros se emocionarem. Quando o celebrante finalmente pronunciou as palavras marido e mulher, e Rodrigo beijou Fernanda, sob uma chuva de pétalas de rosas jogadas pelos convidados, parecia que o próprio universo estava celebrando aquela união. A festa que se seguiu foi íntima e alegre, com música ao vivo, uma mesa farta de comidas deliciosas, preparadas por um buffet que Rosângela havia contratado, e principalmente muita alegria e risadas. Isabela foi o centro das atenções durante toda a noite, dançando com todos os convidados e se sentindo uma verdadeira princesa em sua festa de família. Durante a valsa dos noivos, Rodrigo e Fernanda dançaram colados, sussurrando palavras de amor um para o outro enquanto os convidados assistiam emocionados. "Consegue acreditar que somos realmente casados?" perguntou Fernanda, olhando para o anel de casada que agora brilhava em seu dedo. "Parece um sonho do qual não quero acordar." Rodrigo a girou suavemente antes de puxá-la de volta para seus braços. "Se é um sonho, então vamos sonhar juntos para sempre", respondeu ele beijando sua testa com ternura infinita. "Porque esta é apenas a primeira página da nossa história, meu amor." A lua de mel foi uma surpresa que Rodrigo havia planejado cuidadosamente. Uma semana em uma pousada romântica na serra, mas com toda a estrutura para receber Isabela também. Ele havia entendido desde o início que sua nova família era um pacote completo e jamais faria planos que excluíssem a menina, que agora era legalmente sua filha. Os três passaram dias maravilhosos explorando trilhas naturais, fazendo piqueniques em cachoeiras e, principalmente, se conhecendo como família oficial. Isabela adorou ter a atenção completa dos dois pais durante uma semana inteira, e Rodrigo e Fernanda descobriram uma dinâmica familiar que funcionava perfeitamente. Um ano depois do casamento, a família Santos havia se estabelecido em uma rotina de felicidade doméstica que superava todos os sonhos que qualquer um deles havia ousado ter. Rodrigo havia reformado completamente o quarto de Isabela, transformando-o em um verdadeiro quarto de princesa, mas mantendo todos os cantos aconchegantes que a menina amava. Fernanda havia deixado de ser oficialmente a empregada da casa, assumindo o papel de dona da casa e mãe de família, mas continuava envolvida em todas as decisões domésticas porque genuinamente gostava de cuidar da casa, que agora era verdadeiramente sua. A maior surpresa veio em uma manhã de domingo, quando Fernanda acordou sentindo-se enjoada e com uma suspeita que a fez correr para a farmácia, assim que Rodrigo saiu com Isabela para o parque. Quando eles voltaram, encontraram-na na sala com um sorriso misterioso e algo escondido atrás das costas. "Rodrigo, Isabela, sentem aqui porque tenho uma notícia muito especial para vocês", disse ela, mal conseguindo conter a emoção. Quando revelou o teste de gravidez positivo, a reação de Rodrigo foi de pura alegria. Ele a levantou do chão, girando-a no ar enquanto ria de felicidade. Isabela, que ainda não entendia completamente o que significava ter um irmãozinho, ficou animada com a alegria dos pais e declarou que queria que fosse uma menina para brincar de boneca com ela. 9 meses depois, quando Rodrigo segurou seu primeiro filho biológico nos braços, um menino que decidiram chamar de Gabriel, ele olhou para Fernanda na cama do hospital e depois para Isabela, que estava fascinada com o irmãozinho, e soube que havia encontrado a definição perfeita de felicidade. Sua família estava completa, formada não apenas pelo sangue, mas principalmente pelo amor, dedicação e escolhas conscientes de cuidar uns dos outros. Rosângela, agora avó coruja de 2 netos, observava tudo com lágrimas de alegria, sabendo que seus planos de felicidade para o filho
haviam se concretizado de uma forma ainda mais linda do que ela havia imaginado. E assim, o que começou como um simples emprego se transformou na mais bela história de amor e família. Rodrigo encontrou em Fernanda não apenas uma esposa, mas uma companheira de vida que trouxe luz e alegria para seus dias. Fernanda descobriu que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que, às vezes, os melhores destinos nos esperam nos lugares mais inesperados. Isabela ganhou o pai que sempre sonhou ter, e Gabriel nasceu em um lar repleto de amor incondicional. Esta história nos ensina que a coragem de seguir o coração, mesmo quando tudo parece impossível, pode nos levar às maiores felicidades da vida. O amor verdadeiro constrói pontes onde outros veem abismos. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Compartilhe com alguém especial e conte nos comentários. Você acredita que o amor pode superar qualquer diferença? Que Deus abençoe vocês com muito amor e felicidade. Até a próxima, família.